teus filhos, como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Esse texto aqui está usando o nome Jerusalém, Israel, porque quando o salmista escreveu, o contexto dele era Jerusalém, Israel, era o país que ele estava. Mas se não devemos pegar aqui para nós, é aquilo que é mais comum para a família. Ou seja, este é o verdadeiro projeto de Deus. Irmãos, é muito simplista. Veja bem, nós ficamos falando, família é projeto de Deus. Família não é uma instituição falida. O casamento é o projeto de Deus para a família. É muito simplista nós ficarmos falando isso o tempo todo, quando nós vemos que até mesmo no meio cristão, que era para ser um modelo de família para o mundo, existem marido e esposa brigados, filhos de mal com os pais, discussões o tempo todo, ignorância. Então, não é isso que Deus quer. Família não é apenas, irmãos, o falar de boca. Família é prática. Família é você buscar os princípios de Deus e aplicar dia após dia na sua vida. Isso sim é família. Isso é família. Então aqui no salmista, ele começa dizendo assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Para início de conversa, irmãos, você não vai ter uma família abençoada nos moldes de Deus se você não tem o Senhor. Porque o homem que não tem o Senhor, ele briga com a esposa. O homem que não tem o Senhor, ele espanta seus filhos. Uma mulher que não tem o Senhor, não se submete ao seu marido. Uma mulher que não tem o Senhor, não respeita o seu marido. Então, tudo começa com o que, pastor? Com o temor. Olha o seu irmão, meu irmão. Fala assim: o temor é o princípio da sabedoria. Fala assim: você precisa temer o Senhor, para que Deus venha abençoar a sua família. Amém? Olha para cá os homens da igreja. Salmo 128, ele foi escrito, irmãos, aos homens como os cabeças da família. O Espírito Santo promete que homens que temem o Senhor produzirão famílias tementes a Deus, que resultarão em uma sociedade, um país temente a Deus. Há uma sensação de divino decoro quando o homem se levanta como cabeça, ou seja, que é diferente, tirando da família. Preste atenção, homens aqui da igreja. Vocês precisam assumir a posição de vocês como o cabeça da família. Quando o salmista ele começa, ele está escrevendo para os homens, que quando os homens são tementes a Deus, vamos ter uma geração de jovens, de famílias, de pessoas tementes a Deus. Pastor, por que a minha família está tão desgovernada? É porque o marido, irmãos, insiste em não governar. O esposo insiste em não tomar sua posição dentro de casa. O homem precisa entender que ele é o sacerdote. Veja bem, sacerdote e não o tirano da família. Ele precisa compreender que é ele que Deus vai ter um contato direto. Tudo que acontecer com a sua esposa, Deus vai cobrar de você. O que acontecer com seus filhos, Deus vai cobrar de você. Por quê, pastor? Porque você diga assim, você como assim? Eu sou os homens, eu sou o cabeça da minha família. Deus me chamou para ser o cabeça da minha família. Amém, irmãos? Ser o cabeça da minha família. Glória a Deus. Vamos aqui entrar agora
agora na mensagem propriamente dita, irmãos. Propriamente dita. Eu quero que você entenda o que Deus vem falar ao seu coração nessa noite, que Deus quer falar. O versículo diz: bem-aventurado aquele que tem o Senhor e anda nos seus caminhos. A bem-aventurança vem para aqueles que têm duas coisas no coração. Primeiro, uma postura de temor ao Senhor. Uma postura de temor ao Senhor. Quem aqui é cristão? Levante a mão. Quem aqui já é convertido? Todos são evangélicos? Pergunta os irmãos assim: vem cá, você é evangélico ou não? Você é cristão? Fala assim: você é cristão? Fala assim: então assuma diante de Deus uma postura de temor. Isso é onde, pastor? Dentro do seu coração. Pastor, o que é temor? Temor é uma postura de respeito a Deus. É a primeira coisa. É uma postura de respeito a Deus. Quem não respeita a Deus, aquilo que eu falo. Quando você chegar na igreja, você não vai prestar atenção no culto. Você vai ler, você vai escrever, você vai atender celular, né? Você vai conversar no culto. Por quê? Porque Deus, para você, não é respeitoso. Então não importa se você está na igreja, se você está na rua, se você está numa consulta médica, porque a sua postura no coração não vai ser de temor a Deus. Pastor, por que o senhor está começando falando desses termos? Porque o salmista, ele começou falando temor a Deus. Ele queria dar para as pessoas, irmãos, um padrão de família. Então ele falou: primeira postura, no coração, temer a Deus. Temer a Deus. E na vida, pastor, no dia a dia, uma postura de obediência. Uma postura de obediência. Amém? Por exemplo, quando você não está em casa com a sua família, você tem que obedecer a Deus em todas as instâncias, né? É na sua casa, é no seu trabalho, em todos os aspectos você precisa aprender a obedecer a Deus. Tudo está na obediência a Deus. Amém, irmãos? E só para o irmão Dorico baixar assim, bem baixinho, irmão Dorico, por gentileza. Amém? Eu vou lhe pedir uma postura de obediência a Deus. Isto é na nossa vida, né? Isso é para fora, no nosso coração, de temor, e lá de fora, uma postura de obediência a Deus. Deus, meu irmão, você obedece a Deus? Fala assim: você tem obedecido a Deus mesmo, de verdade? Amém? Sabe quando é que você percebe isso? É quando a sua família começa a entrar nos eixos. Você sabia que, talvez, irmãos, quando eu tenho falado no início, talvez aqui no nosso meio tenham famílias. Preste atenção para cá, vocês, todos olham para cá, ninguém brincando, deixando criança, só olha. Amém, irmãos? Olha para cá. Você sabia, irmãos, que Deus, Ele jamais, Ele está no meio de uma família desorganizada. Quando você vê desordem na família, você pode ter certeza que o diabo, ele está agindo no meio da sua família. Ele está encontrando alguma brecha, alguma passagem para entrar aí dentro e fazer uma bagunça total. Uma bagunça total. Por que, pastor? Porque, irmãos, o projeto de Deus é esse. Primeiro, um homem. A primeira coisa que Deus faz é um homem. E Deus, Ele quer moldar o caráter desse homem. Sabe por que está tão difícil hoje as mulheres se casarem, os jovens se casarem? Porque está difícil encontrar a personalidade de Deus nos homens de hoje. O caráter de Deus nos homens. A pessoa de Deus nos homens. Isso é muito difícil, irmão. Mas a primeira coisa desse projeto chamado família é o homem. Deus, Ele quer moldar o homem à imagem e semelhança dele. É isso que Deus quer fazer. A segunda coisa nesse projeto de Deus é o que, pastor? É você, mulher. Aí Deus, Ele
encontrar uma mulher nos moldes de Deus? Você sabia? Antigamente nós vimos as mulheres, irmãos, as mulheres eram pessoas extremamente carinhosas, delicadas. Os homens eram pessoas mais românticas, eram pessoas mais atenciosas. Eu sei que houve um tempo também, né, que foi o tempo dos nossos avós, pelo menos na nossa cultura, em que havia um certo machismo. Mas o que Deus quis implantar em nós foi o quê? Foi uma harmonia. Então o que Deus espera do homem? Que o homem seja firme, que o homem seja forte, que o homem seja um provedor, que o homem seja macho. É por isso que quando fez ali no dentro das leis, que falava acerca da roupa do homem e da mulher, que o homem não poderia vestir roupas enfeitadas, porque todo mundo vestia vestido no judaísmo, né? Qual é a diferença? Eram os tons das cores. Por quê? Porque Deus queria que o homem mostrasse sua masculinidade, que o homem fosse viril, que fosse macho. E por que as mulheres tinham uns adornos diferentes? Porque o plano de Deus para as mulheres é que as mulheres fossem, irmãos, mulheres carinhosas, né? Gentis, também românticas, obedientes aos seus esposos. Então esse era o plano de Deus. Então Deus vai, Ele cria de um lado o homem, e do outro Ele cria a mulher. E agora Deus quer juntar esses dois. Deus quer juntar esses dois. Para quê, pastor? Diga assim: para constituir. Fala bem forte, irmãos. Para constituir a família. Quem é que acha a família importante? Levante a mão. Você tem certeza que você acha mesmo? Essa semana eu vi um padre católico pregando sobre a hipocrisia religiosa. O que é isso? É quando as suas atitudes elas não combinam com aquilo que sai da nossa boca. Então o que vem a ser isso, pastor? Muitas vezes, irmãos, nós falamos com a nossa boca que a nossa família é importante, só que a sua família está indo para o ralo e muitas vezes você não tem feito nada. Às vezes a sua família está sendo esmiuçada, destruída, Satanás está batendo, machucando, né? Não há mais harmonia dentro de casa, irmãos. O marido fazendo um monte de bobagem, um monte de besteira na rua, no trabalho, chega em casa, quer descontar sua raiva na mulher. A mulher, por conta dele, não quer ficar no lugar e começa a descontar no marido, e desconta nos filhos, e os filhos ficam bolados e vão para a rua, se tornam rebeldes. Por quê, pastor? Porque a família não está nos moldes que Deus criou. Nós falamos muito, é muito blá blá blá, blá 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 blá, mas não fazemos nada, irmãos. Se a família fosse tão importante, você era mais carinhoso com seus filhos. Se a sua mulher fosse tão importante, você seria um Dom Juan para ela. Se o seu marido fosse tão importante, você seria uma mulher gentil com ele, maravilhosa com ele. Mas por que muitas vezes nós não somos? É porque nós falamos muito, mas agimos e praticamos pouco. Isso aqui é uma dos céus, irmão. Isso aqui, família, é um projeto de Deus. E Deus não faz nada errado, irmão. Quando Deus faz perfeito. Ele faz bonito, Ele faz certo. Sabe quem estraga tudo? Somos nós. Somos nós que estragamos tudo. Nós que estragamos tudo. Então, quando Deus quis chamar de família, Ele quis trazer isso, né? No verso 2 assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Diga assim: a vontade de Deus para a minha vida e para a minha família é que eu seja feliz. Olha para o seu irmão, você está feliz? Fala. Você sabia que talvez se eu perguntar se você está feliz, você vai falar para mim que está. E às vezes você não está nada feliz. Irmão, ninguém consegue ser feliz, irmão, com um casamento bagunçado, não. Ninguém consegue ser feliz com uma esposa rixosa. A Bíblia fala: é melhor morar embaixo da ponte. Ninguém consegue ser feliz em uma mulher com um homem ignorante, só faz bobagem, só faz besteira. Não consegue. Então nós começamos a falar: você é feliz? Eu sou feliz. Você não é feliz se a sua família não estiver em ordem. Você não é feliz se a sua família estiver legal. Eu sei que talvez você esteja buscando a felicidade, mas não é só falar: não,
quero ser feliz na minha família. Não é só falar isso. Você tem que começar a criar novos hábitos. Novos hábitos. Por exemplo, marido, né? Poxa, se você é um cara que não observa mais a sua esposa, passa a observar mais. Passa a observar. Lembra dela no aniversário dela? Lembra dela no seu aniversário de casamento? Lembra dela quando ela veio se formar alguma coisa? Faça uma festa, celebra. Reconheça o que ela faz por você. Quando fizer aquela comidinha gostosa, reconheça e fala: poxa, amor, hoje você se superou, hein? Tá gostosa pra caramba essa comida. Qual foi a última vez que você fez isso, meu Deus? Você pensa que ela não gosta disso? Ela gosta disso, é pra chuchu. E gosta não é pouco, não, é muito. Você tem certeza que quando você começar a liberar isso pela sua boca, e ela começar a ver, irmãos, no início você vai ter até dificuldade de fazer, né? Porque você passou tanto tempo, estirou tanto tempo, às vezes é casamento de 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? E aquilo foi morrendo dentro de você, que no início parece uma boca meio mecanizada, não é isso? Mas depois aquilo vai se tornar um hábito e vai ser gostoso você falar. Vai ser gostoso você falar. Então é isso que Deus espera. Vós comerás o trabalho que vocês vencerás e também. Para os maridos e para as esposas. Poxa, você pensa que seu marido não gosta nem quando você reconhece, quando ele faz alguma coisa? E vou te dar uma dica para você. Você sabia, irmãos? É complicado. O homem, é uma coisa engraçada o homem. Ele não gosta muito que a mulher peça para ele fazer. Mas também uma vez que ela não pedir, ele também não faz. Né? Mas quando ele fizer, faça um elogiozinho para ele. Poxa, bem, olha, você hoje, você fez o meu dia brilhar. Você colocou óleo de máquina na fechadura da porta que estava preso. Você colocou óleo na dobradiça, bem. Agora está muito legal, a porta já não está mais bem. Né? Ou seja, você precisa começar também, irmão, a despertar esses gestos dentro de casa. Isso é muito importante, irmãos, no casamento. Vou contar um fato aqui. Isso aí acontece, né? Ano passado eu só mandei flores para minha esposa. Eu ia casamento, tomar flores. Eu saí de manhã, fui direto para o mercado. Esse ano não dei flores. Fizemos 19 anos de casado, né? Na terça-feira. 19 anos de casado. 10 de casado. Eu não mandei flor, não mandei nada. Eu falei assim: bom, como o negócio hoje está, o nosso orçamento está meio no equilíbrio, o que eu vou fazer? O que eu tiver, eu vou segurar, porque eu quero fazer uma coisa diferente. Né? Primeira coisa que eu fiz, logo cedinho, quando eu acordei, fui lá no Face, desci uma mensagem lá para ela, bem bacana. Porque eu queria expressar o que eu estava sentindo, o que eu queria falar para ela, né? Que eu falo, eu queria expressar, eu queria poder compartilhar um pouquinho com as pessoas. Depois esperei ficar à noite. Quando chegou a noite, eu falei: Sandra, você arruma aí. Mas aí, essa arruma legal, nós vamos para um lugarzinho legal. Né? Peguei ela, falei: Sarinha, dessa vez você fica. Dessa vez você fica, Sarinha. Nem pensa, fica na chuva. Minha filha, toda está junto. A gente se escolhe, mas a vontade era de levar junto. Eu sei se é irmão, né? Porque a gente está tão acostumado a sair os três juntos, que quando saem dois, vão ficar meio complicado, né? Mas eu peguei e chamei ela: Sandra, nós vamos jantar fora. Eu peguei, não fui pertinho, não fui longe não. Fui ali pertinho, fomos ali no Norte Grilo, sentamos lá na mesa, né? Comemos um prato gostoso, né? Um churrasquinho gostoso. Ficamos lá até 11 horas da noite. Demos um pulinho lá no Carrefour, só andamos um pouquinho lá, fomos lá no meu irmão Giovanni, né? Olhando as coisas lá. Voltamos para casa, irmãos. Ela ganhou o dia, ela foi um dia maravilhoso para mim também. Um pouquinho, não foi muita coisa, né? Mas isso foi bom. Essa sementinha que eu lancei está rendendo juros até hoje, está uma maravilha. Cada vez mais. O que eu faço? Eu não posso deixar a reserva parada, tem que continuar, investindo para quê? Para continuar legal. Irmãos, se eu soubesse um pouquinho da nossa individualidade da pastora Sandra, a pastora Sandra aqui na igreja ela é um pouco mais séria, tal coisa. Mas aí de casa, nós nos divertimos. Nós brincamos, nós rimos, nós encarnamos um no outro.
Hoje a gente estava rindo, que a gente estava vendo uma pegadinha não, uns vídeos que estava dando, de mulheres caindo no salto. Elas iam andar e o salto quebrando. Aí eles ficaram gargalhando sozinhos, conversando e dando gargalhada. Um momento assim, né? Almoçamos junto em casa, eu era, aquela coisa legal, rindo pra caramba com a dona Joana, com a dona Joana, sabe? São momentos, irmãos, que precisa para aquecer isso aí, ó. Então você fala, mas pastor, está tão difícil lá com meu marido. O cara é carne de pescoço, eu sei, irmãos, tem uns homens que é carne de pescoço mesmo. Mas tem mulher também que é rixosa. Então o que você tem que fazer? Peraí. Fazer igual o pastor, o Jeremias Pereira falou para os alianças, olha, hoje vocês vão ser atrasados comigo. Hoje eu vou aplicar a palavra dos 10 segundos. Quando você chegar em casa hoje, que a sua esposa for abrir a porta para você, você vai dar um beijo nela de 10 segundos. Aí o irmãozinho falou que assim, para ele, pastor, ele é isso. Não é uma boa ideia. Ele, não, vocês têm que obedecer. Todos vocês que estão em casa hoje, nós podemos mandar um beijo de 10 segundos. E olha, pastor Elias, não é uma boa ideia, pastor Elias, né? Mas, ó, eu vou respeitar, você está mandando respeitar. E ele pegou, irmão, chegou lá, todo mundo feito aquilo, né? A esposa, aquele beijão de 10 segundos. Aí ele chegou, e aí teve um testemunho depois, dos homens, como é que foi a paradinha depois, né? E ele falou, pastor Jeremias, você é o senhor. Eu nunca vi a minha esposa fazer isso, ó. Pastor Jeremias, sabe por que eu falei que é uma ideia, pastor Jeremias? Porque a gente estava com o cachorro em casa. Gente, eu não se falar, ele ia falar comigo, ele ia falar, pastor Jeremias, estava um troço, pastor Jeremias. Mas a partir daquele simples ato de dar um beijo nela, de parar aquele momento ali, pastor, as coisas estão mudando. São coisas simples, irmãos. Coisas simples. Que precisa ser colocado para fora, precisa ser despertado para fora. Aí talvez você fale, pastor, pastor, no início é tão bom, né, pastor? Havia tanto amor, mas esse homem conseguiu fazer que meu amor morresse, pastor. Você sabia, irmão, se tem marido que consegue matar o amor da mulher? Tem. E tem mulher que consegue matar o amor do marido. Por isso é necessário uma ação direta do Espírito Santo nesse momento. Porque Deus, ele pode fazer de novo. Só Deus pode fazer coisa assim. Tem momentos que os dois se amam, eles até brigam, mas daqui a pouco estão bonitinhos, todo mundo, não tem problema nenhum. Mas tem marido e esposa, irmãos, que é o tempo pensando, por quê? Porque um ou outro conseguiu matar o que o cônjuge sentia por ele ou por ela. Sabe o que tem marido que ele fala agora, meu amor, eu te amo, faz uma açãozinha aqui agora. Daqui a 10 minutinhos está aprontando, dando bronca, gritando, brigando. E tem mulher que é assim também, é do mesmo jeito. Então é aí que entra uma ação de transformação, então não tem mais jeito, tem, irmão. Tem mais jeito. Pastor, me dá um conselho para o divórcio. Eu não vou aconselhar você a fazer isso. Como eu também não vou falar, você não deve divorciar, ou você deve divorciar, não. Porque Jesus, no momento algum, ele aprovou mais. Cada um sabe o que está vivendo, né? Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, que o Deus que eu sirvo, e esse Deus que você decidiu, irmãos, colocar sua família nas mãos dele, ele é poderoso para mudar a história da sua família de novo. Ele tem poder para pegar esse cara aí problemático, esse cara de pescoço de galinha, que só tem osso, tão duro que é, para transformar em um cara bacana, ou em uma esposa bacana. Deus, ele pode fazer isso, e mudar a sua história, mudar a sua vida. Nós seremos recompensados infalivelmente na infinita eternidade, tão próximo, mas já começamos a ser recompensados nessa vida. A garantia de Deus é de vida, paz, provisão e felicidade. É que nosso sustento será suficiente e bênçãos e prosperidade serão nossas. Isso não significa que nós seremos ricos ou sem problemas, mas significa que Deus fará todos os tipos de graças disponíveis para nós. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, será bem.
Escuta bem o que eu vou te falar aqui, nesse momento, irmãos. Presta atenção no que eu vou te falar. Homem, a Bíblia fala que você vai viver dentro daquilo que você ganha. Por quê? Porque você é o provedor da sua casa. Eu quero dizer para você, ainda que hoje nós estamos vivendo um momento em que as esposas ajudam o marido no orçamento, eu acho até bacana isso, porque hoje o custo de vida está tão grande que é bacana, né? Quando os dois chegam num acordo, irmãos, porque vocês sabem que não é fácil, irmãos, para um homem só, às vezes ganhando um certo salário, ele pagar água, pagar luz, pagar a escola de filho, pagar isso, pagar aquilo, e às vezes a esposa podendo ajudar, fazendo alguma coisa, ficar em casa sem fazer nada. Eu acho também que é uma covardia a respeito disso, né? Mas o seu esposo, ele tem condições de chegar para você e falar assim: olha só, esposo, eu não quero que você trabalhe, eu quero que você siga o padrão da Bíblia, eu quero que você cuide de mim, dos nossos filhos, eu quero que você cuide do nosso lar, que você faça o melhor pela nossa casa. Eu quero poder chegar em casa e encontrar você radiante. Eu quero chegar em casa e encontrar os nossos filhos de banho tomado, você com o banhozinho tomado também, né? Aquela coisinha, se puder. Isso é um padrão bíblico, né? Isso é bacana. Mas a função do provedor da casa é do marido. O marido não tem também que ficar o tempo todo ligando para a mulher porque ela não quer trabalhar, a não ser que ela não esteja cumprindo com as suas funções de esposa. A sua função de esposa, né? Qual é a função da casa? É manter a casa organizada, é manter a roupa limpa, passada, enviar os filhos para a escola, é acordar cedo junto com o esposo, preparar um cafezinho para ele, né? E ajeitar a casa, que às vezes o dia é curto. Não é dormir até meio-dia, até 2 horas, até 4 horas da tarde, não é isso. Essa é a função da esposa. E qual é a função do marido? É a função do provedor. Pagar conta de luz, conta de água, conta de telefone, né? É que muitas vezes nós temos também, irmãos, despesas demais, precisamos sem receita. Não é isso? Às vezes nós temos, hoje em dia nós temos despesas, né, com internet, despesas com telefone, muitas vezes TV para assinatura, e às vezes o orçamento não dá e fica muito apertado. Mas o padrão de Deus é isso. O esposo com o quê? Diga assim, provedor. Fala, o marido é o provedor. E o que Deus disse ao marido? Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Aí diz, feliz serás em tirar bem. Ou seja, o seu dinheiro vai te fazer feliz, porque a sua família está organizada, irmãos. Está todo mundo no projeto de Deus. Está bom demais, né? Aí ele fala da mulher. Vai encerrar aqui. Ele diz assim, olha: e a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Ou seja, a sua esposa produzirá frutos, bênçãos. Da mesma maneira que vinhas produzem fruto que pode ser usado em uma variedade de modos, como uva fresca, passa, suco fresco de uva, suco fervido e concentrado, suco pasteurizado e conservado, vinagre de uva. Assim também uma esposa tem muitas funções e é muitas bênçãos na casa. É significante que Davi enfoca o papel dela como esposa e não como mãe ou outra qualquer. A tua esposa tem ênfase diferentes de a mãe dos seus filhos, a dona responsável e administradora da casa. O Espírito Santo priorizou a relação de marido e esposa antes da relação pai, mãe e filhos. Por que isso? Aqui o salmista priorizou a relação antes esposa-marido, né? Por quê? Porque tem uma coisa que acontece. Às vezes a mulher dá tanta atenção para os filhos que esquece do marido. E às vezes o marido dá tanta atenção para os filhos que esquece da esposa. Então aqui o que Deus fala aqui desse relacionamento primeiro tem que de marido e esposa. Diga assim, marido e esposa. É justamente tudo aquilo que eu falei. Esse relacionamento, marido e esposa, marido e esposa, né? E depois vem a questão dos filhos, que é o cuidado para com os filhos. E para fechar, ele fala que os filhos serão o quê, pastor? Diz aqui, ó. E os teus filhos, como planta de oliveira à roda da tua mesa. Seus filhos criados no caminho do Senhor serão uma grande bênção. Também estarão enchidos,
cheios de promessa e de esperança. Um broto de azeitona, um começo de uma planta nova, está cheio de promessas. Assim são nossas crianças. Maravilha, né, irmãos? Deus quer que você coloque os seus filhos nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Tem muitos filhos vão desviados e mundanos. Sabe por quê? Porque você não se preocupou com a vida espiritual dos seus filhos. Você não se preocupou. Você deixou a vida deles de lado. Ah, pastor, eu não posso controlar. Ah, pastor, eu não posso fazer isso. Você não ensina, o mundo vai ensinar. Se você não falar para o seu filho homem que ele não pode ter duas namoradas, porque Deus é sagrado, ele não vai entender. E quando ele casar, ele vai acabar tendo duas mulheres, uma em casa e uma amante na rua. Se você não explicar para sua filha que esse negócio de ficar é pecado, ela vai trair o marido dela quando casar. Se você não ensinar para ela que, ou para ele, que eles precisam respeitar mãe e pai, sabe o que vai acontecer? Se eles não honrar mãe e pai, vão morrer prematuramente, vão morrer cedo. Tem muitas mães chorando morte fixa, porque não ensinou. A Bíblia fala que o filho que honra pai e mãe terá os seus dias prolongados na terra. Isso quer dizer que o que não honra é o quê? O dias é o quê? É abreviado. Tem que honrar pai e mãe. Então, se você não ensinar isso à sua família, irmão, a sua família vai ficar desgovernada. Vai ficar desgovernada. Vai ficar desgovernada. É por isso que você precisa ensinar a eles a honrar os seus pais, a honrar suas mães. E ele fala para os filhos: brilham ao redor da casa. Quer dizer isso, pastor? Quer dizer que são crianças educadas, crianças abençoadas, crianças sem projeto. Irmãos, tem pais aí que os filhos não têm nem projeto. Você sabe o que é você chegar, você criar um filho? O que você quer ser? Ah, você não pode estudar. Pelo amor de Deus, sabe o que é isso? O senhor viu seu filho? Né? Ou sabe o que é isso? Seu filho querendo ter um referencial do pai, mas ele só tem da mãe. Porque o pai às vezes é um banana dentro de casa e a mãe assume. Aí o filho, o referencial que ele tem é o que? É da mãe. Ou a filha é da mãe. Se a filha vê a mãe desrespeitando o pai, quando ela se casar, ela vai achar que isso é normal e vai respeitar o seu marido também. Se o filho vê o pai espancando a mãe, ele vai querer bater na mulher. Eu vou contar um fato para você aqui, porque isso foi uma atitude que eu tive que tomar em relação à situação quando eu era pequeno. O meu pai, durante um bom tempo, meu pai foi alcoólatra. Era um ótimo chefe de família, deixava faltar nada em casa. Meu pai era um empreiteiro forte na área de decoração e reforma de apartamentos. Ele dominava daí o governador, teve vários empregados, né, que trabalhavam para ele. Era uma pessoa legal. A gente tinha uma vida muito bacana, né, com o tempo lá. Meu pai, ele pegava aquelas criançadas Antônio Saraiva ali, levava para o Parque Marichael, quando tinha Parque Marichael, eles têm ainda, né? E para cá, tudo brincar, a noite ia para lá, aquele negócio todo. Chegava no mercadão, a fome, entregava em casa as compras, era muita coisa, muita fartura, muito legal. Mas meu pai tinha uma coisa, meu pai bebia. E para ele beber, ele gostava às vezes de ele limpar a mão da minha mãe. De ele bater na minha mãe. E teve uma vez, irmãos, que eu quase matei o meu pai, eu peguei uma faca para matar o meu pai, porque ele queria agredir a minha mãe. E a minha mãe, meu filho, não faça isso. Ele me pegou no meu lugar, pulou, né? E eu cheguei e falei assim: mãe, eu te prometo que eu nunca vou colocar minha mão em uma mulher. Eu nunca vou bater, eu te prometo hoje aqui. Falei para ela na sala, aquela sala até que o Pedro Casalberto mora hoje. Falei: olha, mãe, eu nunca mais. Eu falei assim: mãe, eu vou tocar numa mulher. Irmãos, uma vez eu ganhei um tapa de uma menina, porque o meu irmão Giovanni já era muito zoador. Eu não era crente, ficou zoando a menina. Falou: você é doido agora. O Gilmar tem um monte de namorado, aquela brincadeira boa, né? A menina sem imagem foi meter a mão na frente da minha cara e pá! Meteu a mão na minha cara. Aquilo que eu já enlouqueci, eu só pensei: por favor, nunca mais faça isso. Mas eu não tive uma reação, porque eu me lembrei que um dia eu prometi a minha mãe que eu nunca ia colocar a mão numa mulher, eu nunca vou colocar. Né? Graças a Deus, Deus deu uma mulher maravilhosa, uma esposa maravilhosa mesmo, irmão. Maravilhosa, sabe que é uma pessoa maravilhosa, né? Eu posso dizer de boca cheia, né? Nem pouca gente não, é a esposa que Deus me deu. Eu acho que a gente não vai ter esse negócio nunca de
decoro. Então, que você possa entender isso. Comece a mudar os seus hábitos, para que a sua família seja uma bênção. Para que a sua família seja uma bênção. Amém? Digam graças a Deus. Eu quero orar por vocês. Vamos passar pela minha cá, toda a igreja aqui na frente. Hoje eu vou fazer uma oração por essas famílias. Toda a igreja vem aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero pedir que quem é casal de namorado, fique com o seu namorado, sobe o cantinho aqui. Quem é casado, fique com a sua esposa. Quem está em família, fique com a família. Quem não está em família, você pode escolher um grupo ficar. Amém? Mas nós vamos orar para que o demônio que quer destruir as famílias, e eu vou orar, irmãos. Sabe daqui vem essa palavra? Certo. Glória a Deus. Aleluia. Chega para cá, chega para lá, pega a porta, deixa para pegar. Glória a Jesus. Irmãos, preste atenção em que eu vou orar para vocês. Primeiro eu vou orar para a palavra entrar no coração de vocês. Porque a maior luta do diabo é fazer com que você não deixe a palavra entrar. E eu, como pastor, preciso advertir isso, irmãos. Vocês sabem que muitas vezes nós conseguimos ver nas mentes, às vezes no olhar das pessoas, às vezes, nem todas, mas algumas pessoas, que a mente está tão longe, que a palavra não está entrando. Só que a palavra tem que entrar. A sua vida tem que ser mudada, irmãos. Fica adianta você vir para a igreja todos os domingos, todo culto de casais, culto de família, culto de homem, culto de mulher, e a sua vida não mudar nessa área. Às vezes você vai falar, mas a culpa é do pastor, a culpa é do líder de casais. Não é nada. A culpa é o que? É nossa mesma. A falha está em nós. A terra seca, muitas vezes somos nós, irmãos. É porque nós não queremos mudar. Nós não queremos mudar. Eu aposto com você que talvez vai ter pessoas aqui que ouviu essa mensagem hoje, que poderia dar uma guinada na sua vida conjugal e família, mas vai chegar amanhã, segunda-feira, vão continuar fazendo as mesmíssimas coisas. O marido vai continuar ignorante, a mulher vai continuar parada, distraída, grossa. Por que, pastor? Porque a palavra não entrou. Mas se ela entrou no seu coração hoje, semana que vem eu sempre perguntar assim, pastor Gilmar, eu digo para o Senhor, pastor Gilmar, Deus falou naquele altar, naquele dia, porque eu comecei a aplicar, pastor, eu já estou vendo a mudança na minha casa. Porque sabia, muitas vezes os pastores estão cansados por causa disso. Às vezes os líderes ficam buscando a Deus e orando por isso, orando por aquilo, e pedindo, ora no monte, e ora em casa, e às vezes passa um monte de oração, vigília de oração, quando ninguém está vendo, está todo mundo dormindo, nós estamos buscando, aí a gente prega, a gente fala, mas chega em casa as pessoas não vão, Deus não vai pegar, e aí você tem que abrir o coração. Deus falou assim, ó, eis que eu estou à porta e bato, ó. Se você abrir, eu vou entrar. Mas se não abrir, ele não vai invadir. Só quem invade é Satanás. Satanás ele vem para matar, roubar.